Vocês podem ir no texto, já que todo mundo está com as lições, está com a Bíblia aberta. Vamos lá, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Todos nós somos pescadores. Temos que lançar a rede do Evangelho. Porque quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. A nossa lição de hoje, ela traz o título A Igreja e o Reino de Deus. O que é uma igreja? Sabemos que a palavra igreja vem do grego eclésia. Significa um ajuntamento de pessoas que se reúnem para adorar a Deus em espírito e em verdade. Aonde há um ajuntamento de pessoas para adorar o Senhor, ali há uma eclésia, há uma igreja. Ali está reunido o quê? O corpo de Cristo. A igreja é o corpo, da qual Cristo é a cabeça. Ninguém sozinho é igreja. Nós sozinhos somos membro. Membro do quê? Membro do corpo. Mas nós reunidos, o corpo está junto para glorificar a Deus. Adorá-lo em espírito e em verdade. Então, a eclesia é esse ajuntamento de pessoas. É claro que esse ajuntamento, os salvos, somente Deus conhece, Deus vê. Porque nesse ajuntamento, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entrará no reino de Deus. A igreja visível, nós vemos, é composta de uma grande quantidade de pessoas, membresia. Mas a igreja invisível, essa somente Deus vê, Deus conhece e Deus sabe quem são os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, portanto, vamos cuidar da nossa vida. Que cada um cuida da sua. Porque Deus conhece o meu e o teu coração. E se o nosso coração for fiel, for sincero e obediente a Deus, nós somos membros do corpo de Cristo. E quando se fala em reino de Deus, nós temos que entender que o reino de Deus é a manifestação de Deus de uma maneira poderosa, atuando para que as suas obras sejam realizadas, as suas obras sejam feitas. Então, o reino de Deus é a manifestação sobrenatural do poder de Deus em todo o universo. Então, dentro desse texto, a igreja e o reino de Deus, nós vamos compreender a relação da igreja com o reino. Porque a igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que a igreja. A igreja expressa o que o reino, através do súdito, através daqueles que são servos de Jesus. Então, dentro dessa visão da natureza do reino de Deus, nós vamos compreender a posição da igreja dentro desse contexto, dessa relação. Porque quando nós falamos de igreja, meus irmãos, nós temos que entender que nós não estamos falando o quê? De templo. Nós não estamos falando de denominação. Nós estamos falando de pessoas que aceitaram a Cristo e agora vivem o quê? Uma nova vida. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram
e tudo se fez novo. Nós passamos a sermos filhos de Deus, porque todos aqueles que aceitam a Cristo, Deus deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós vamos ver que o reino de Deus precisa ser manifestado em nossas ações. Em nossas ações. Então, dentro da nossa introdução, nós já tratamos da definição de igreja e o que é reino. Então, vamos tratar o primeiro item, relacionado à natureza do reino de Deus. Nós temos 3 tópicos sobre a natureza do reino de Deus. Vamos lá? Isso. Nós temos que entender que a definição de reino é a ação de Deus, a manifestação de Deus agindo para que os seus propósitos sejam realizados segundo a sua vontade. Só que o reino de Deus, ele é universal. Por quê? O próprio Deus, ele é o criador e o sustentador de todas as coisas. Se nós formos lá para o livro de Gênesis, nós vamos ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. João 3, capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então nós vamos ver que Deus, Ele é o Criador. Se o reino de Deus é a manifestação de Deus cumprindo os seus propósitos, então nós vamos ver que o reino de Deus está relacionado com todo o universo. Porque é Deus que criou e Deus que sustenta. Então as Escrituras revelam que a universalidade. Deus, Ele preenche todo esse espaço. Porque Ele é o Criador. Em relação ao planeta Terra, o salmista lá no Salmo 47 diz que Deus é o rei da terra. Embora há reinos, há reis, há governantes, nós vamos entender, meus irmãos, que embora aparentemente a terra ela é governada, ela é controlada por poderes políticos, mas Deus detém o quê? O domínio absoluto de todas as coisas. É Ele que coloca, é Ele que tira, é Ele que permite. Embora nós vamos ver, meus irmãos, que algumas coisas acontecem, mas dentro da permissão de Deus, porque nada e nem ninguém está fora do seu controle. Deus tem um poder sobre todas as coisas. Então nós temos que entender essa definição de universalidade. Deus governa sobre tudo o que existe, o que foi criado. Ele exerce o quê? Um domínio absoluto da criação. Seja sobre homens, seja sobre anjos, seja sobre seres caídos, Deus detém todo o domínio. Porque nele está o poder. E quando Deus age, a terra treme. Porque Deus é soberano e Deus é poderoso. Então o reino de Deus, ele é universal. Por quê? Deus, ele age em todas as coisas. Deus tem todo o poder. Então, logo, se o reino é a manifestação do poder de Deus, logo Deus domina sobre todo o universo. O item 2, soberania divina e os acontecimentos do mundo. Aqui as pessoas confundem. Se o reino de Deus está relacionado a todo o universo. Porém, nós vamos ver, meus irmãos, que algumas coisas parecem que está fora de controle. Só que a soberania de Deus, ela dá aos homens, e até mesmo ao diabo, aos demônios, o quê? A liberdade de agir, de escolher.
essa prerrogativa. Porque o reino de Deus, quando ele se manifesta sobre a terra, ele não se manifesta no sentido político, mas se manifesta o quê? No coração dos homens. No coração das pessoas. Então, tudo que acontece, há uma permissividade de Deus em relação ao quê? Ao homem e até mesmo ao diabo. Por quê? Porque a manifestação do reino de Deus na terra, na sua plenitude, ela não é algo nessa era, mas ela será manifestada numa era vindoura, quando a igreja já estiver arrebatada, e ela for para o céu, e passar as bodas do Cordeiro, ao tribunal de Cristo para receber galardão. Aí quando Cristo voltar, com os seus anjos, e com a igreja glorificada, no caso, a Nova Jerusalém, ela vai ficar em cima, ela não vai pousar sobre a terra. Mas nós seremos como os anjos, nós desceremos e subiremos. Teremos o que? Esse poder, podemos dizer, essa expressão. Cristo vai vir e vai assentar sobre o trono de Davi. Aí ele vai reinar com justiça e retidão. Porque o reino dos homens que se manifesta a injustiça ao pecado. E Deus não compactua, Deus não está nessas coisas. É por isso, porque o homem perde o domínio. Nós vamos ver que no jardim, Deus colocou o homem para subjugar sobre todas as coisas. Porém, o homem, ele perde o controle, por quê? O domínio é passado para o diabo, porque o homem desobedece, o homem transgride. Logo, o príncipe desse mundo, ele reina. Nós vamos ver que na tentação de Jesus, o diabo oferece: se tu me adorares, todos os reinos da terra. Quando ele fala de reino, meus irmãos, ele está falando do sistema político, do sistema econômico, do sistema educacional, que está sendo o controle do príncipe deste mundo. É o diabo. Mas Jesus veio para desfazer as obras das trevas. Então, as ações dos homens, elas não sobrepõem a soberania de Deus. Porque Deus, quando quer agir, meus irmãos, Deus age. Nós vemos no caso de Nabucodonosor, que reinava, governava, teve a visão. Daniel diz a ele: olha, humilha-se e reconhece a Deus, ajuda os pobres, para que a misericórdia possa te alcançar. Mas Nabucodonosor, na sua arrogância, na sua prepotência, no seu orgulho, passeando sobre os sardins suspensos lá da Babilônia, ele vê a grande cidade e ele se exalta. Aqui está a cidade que eu edifiquei, que eu construí, meu rei naquela coisa. Quando ele se exalta, meus irmãos, Deus o abate. E ele fica 7 tempos afastado dos homens. Alguns vão dizer que ele fica preso em um jardim lá dos palácios, comendo o quê? Grama. E caindo sobre ele o quê? O sereno do céu. Ele se curva, vira como um animal, até que ele reconhece que Deus é soberano, que Deus governa sobre todos. Quando há esse reconhecimento, Deus o restitui o quê? A sua posição. Então nós vamos ver que nada sobrepõe a soberania de Deus. Porque Deus pode todas as coisas. Então Deus domina sobre tudo. Segundo tópico, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Aqui nós vamos entender um pouco da manifestação do reino de Deus já na antiga aliança. O jardim era uma manifestação do reino de Deus. Porque Deus, todo dia, Deus vinha sobre o jardim. E Deus se relacionava com Adão e Eva.
Olha só. Adão tinha o prazer, a alegria de aprender com o próprio Deus. Tinha uma comunhão, uma intimidade. Porém, aquele local onde Deus se manifestava, onde Deus vinha para relacionar com Adão, nós vamos ver que há desobediência, há transgressão. Aonde eles são expulsos daqueles lugares. Nós vamos ver que os homens, eles vão se multiplicar, vão frutificar, e alguns deles andam com Deus, como Enoque. A Bíblia diz, andou Enoque com Deus. 365 anos. E Deus o tomou para si. Então Enoque foi um homem que teve uma amizade com Deus. Interessante que essa palavra andar significa uma escolha. Ele escolheu Deus como seu companheiro de jornada. E a Bíblia diz, andarão dois juntos, se não tiverem de comum acordo. Mas ele andou com Deus diante de uma geração totalmente corrompida. E o escritor aos Hebreus diz, por ele agradar a Deus. Olha que coisa linda. Por ele agradar a Deus, Deus o tomou para si. Deus o levou. Porque ele agradou a Deus. Será que Deus se agrada do nosso caminhar? Será que Deus se agrada do nosso viver? Porém, meus irmãos, aquela geração, ela foi se corrompendo cada dia mais. Mas Deus nunca perdeu o controle da história, da soberania, da sua criação. Chegou em determinado momento que foi necessário Deus destruir aquela geração daquele tempo, mas preservando um meio de salvação para Noé e para a sua casa. A boa notícia é que Deus quer salvar você e toda a sua família. Esse é o desejo de Deus. Foi o que Paulo disse para o carcereiro. Se tu creres, esse creres aqui a gente tem que entender, meus irmãos. É crer no sentido de fazer uma profissão de fé para aqueles que estão em casa. Se tu creres, será salvo tu e a tua casa. Então, se você crer e viver a verdade do Evangelho, isso vai contagiar a sua família de uma maneira tal que eles entrarão no mesmo caminho que você anda. Então, aquela geração, ela foi destruída. Mas de Noé vai surgir o quê? Uma grande multidão de pessoas. Porém, meus irmãos, o pecado é algo terrível. A humanidade novamente vai enveredar por um caminho de desobediência e aonde Deus vai trazer a confusão das línguas, aonde vai surgir o que? As nações, as tribos. Mas Deus precisava manifestar o seu reino entre os homens, no coração dos homens. E era necessário que viesse aquele que era a semente da mulher, para destruir as obras do diabo, para que o homem fosse reconciliado novamente com Deus. Deus escolhe Abraão, para que nele fizesse uma grande nação. De Abraão vai gerar Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem os 12 patriarcas. Esses 12 patriarcas, eles descem ao Egito por causa de uma seca que há ali em Canaã. E eles vão se multiplicar grandemente ali no Egito. A tal ponto que Faraó vai ficar amedrontado e vai subjugar o povo hebreu,
fazendo com que eles sejam escravos, para construir as suas cidades, estados e as fortalezas que eles tinham. Porém, Deus tinha uma promessa para Abraão, porque antes de Abraão ter o primeiro filho, Deus já havia dito para ele que a sua nação seria peregrina e seria escravizada por cerca de 400 anos. Mas Deus visitaria o seu povo e tiraria daquele local com a mão forte e o seu povo sairia com muitos bens. E Deus cumpre essa promessa. O povo estava escravo, mas Deus manda um libertador, chamado Moisés. E Deus, com as mãos estendidas, Deus vai fazer prodígios ali no Egito. E os egípcios, meus irmãos, vão tirar os seus brincos, as suas argolas de ouro, os seus bens, vai dar para o povo hebreu, para que o povo hebreu vá embora. E agora Deus forma o quê? Um povo que sai ali de Abraão. Esse povo vai se chamar Israel. Por que Israel? Deus muda o nome de Jacó para Israel, que é príncipe de Deus. Então a nação, ela fica chamada como Israel. E Deus agora pretende manifestar o seu reino no meio do seu povo. E como Deus vai manifestar o reino no meio do povo hebreu? Sabemos que Deus é um Deus santo. E para Deus manifestar o seu reino, sabemos que todo reino tem lei, tem norma, tem regulamento. É assim. Porque aonde não há norma, aonde não há regra, meus irmãos, há corrupção. Todos nós precisamos o quê? De regras. Precisamos de regulamentação na nossa vida. Ninguém anda aqui no trânsito para lá com o carro. Por quê? É proibido, vai dar um acidente. Já imaginou se não tivesse regra para o trânsito? Você andava onde que você queria? Ia ter muito acidente, muita morte, não é assim? Mesmo tendo regras, o povo desobedece. Imagina sem regra. Então Deus forma o que? O povo de Israel. Deus vai dar o que? A sua lei. Se eles são povo de Deus, são súditos de Deus, precisa obedecer às suas normas. Deus vai dar o que? As 10 palavras, que nós conhecemos como 10 mandamentos. Deus vai dar preceitos civis, preceitos religiosos. Deus vai estabelecer o quê? A nação. Interessante que quando Deus, ele forma a nação de Israel, ele forma a nação de Israel de uma maneira de que ele é o seu rei. Chamado teocracia. O que é teocracia? Deus governa. Deus está no controle, Deus governa. E Deus começa a governar entre o seu povo. E qual é o desejo de Deus? A intenção de Deus era que Israel fosse exemplo para outras nações, para que as outras nações reconhecessem os privilégios de servir a um Deus único, a um Deus verdadeiro. Quando o profeta Isaías disse, vós sois as minhas testemunhas, né? Testemunha de Jeová, alguém vai querer pegar esse conceito para o povo hebreu e colocar dentro de uma denominação aí. Né? As testemunhas de Jeová. Né? No caso, Israel deveria ser testemunha de Deus entre outros povos, para demonstrar o quê? A diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Porém, Israel fracassa no sentido de ser uma nação que fosse testemunha de Deus para outros povos. Embora houvesse alguns súditos fiéis, alguns homens que eram compromissados com Deus, mas como nação, a nação fracassa como testemunha de Deus, do reino de Deus para os homens.
Porque o reino de Deus deveria ser manifestado no povo hebreu. Mas eles desobedecem, eles transgridem. Nós temos que entender, meus irmãos, que Israel fracassou como testemunha de Deus. E por eles fracassarem como testemunha de Deus, Deus agora, Cristo, estabeleceu a igreja como a sua testemunha sobre a face da terra. Mesmo Israel tendo fracassado como nação, Deus usa Israel para que da nação de Israel venha Cristo, que é a raiz de Davi, que é a semente da mulher. É aquele que veio o quê? Restaurar a comunhão entre os homens e Deus. Veio trazer o quê? Uma grande salvação. Então, mesmo Israel tendo fracassado como povo de Deus, Deus usa o quê? Uma geração de pessoas para que Cristo viesse. Porque Paulo diz, meus irmãos, né, que há um remanescente fiel dentro de Israel. E Deus tem um pacto com Israel. Por isso que vai haver o milênio. Para que a promessa relacionada a Davi, que o herdeiro sentaria no trono e reinaria com vara de ferro, com braço forte, isso vai se cumprir lá no milênio, quando Cristo vier com a sua igreja para estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Então Israel fracassou. Era um reino sacerdotal, mas eles fracassam. Porque através da nação de Israel, foi o que Deus disse para Abraão: de ti sairá aquele que abençoará a todas as famílias da terra. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus disse: do teu descendente eu abençoarei todas as famílias da terra. Como é que todas as famílias da terra são abençoadas através de Abraão? Através do seu descendente. Quem é esse? Jesus Cristo. Filho de Abraão, filho de Davi. Então o reino de Deus ele foi manifestado na antiga aliança. Porém o povo de Israel fracassou como testemunha de Deus. Mas Cristo, ele se manifesta, trazendo o próprio reino e elegendo a igreja para que seja propagadora agora do reino de Deus. Então a igreja foi colocada, meus irmãos, como o povo, nação de Deus, para abençoar todos os outros povos, todas as outras nações. Então nós estamos agora com essa incumbência. Aonde Israel fracassou, Deus levantou o que é a sua igreja. E Jesus disse para os seus discípulos: vós sereis minhas testemunhas em todos os lugares. Então, aqueles que aceitaram a Cristo, que faz parte da igreja, têm essa responsabilidade de serem testemunhas de Deus, anunciando o reino dos céus. Então sabemos que o reino de Deus se manifestou o quê? No meio do povo hebreu. Porém, eles fracassaram como testemunha do reino. Mas agora veio o que? A plenitude dos tempos. Aonde o seu rei vai se manifestar entre os homens. Não de uma maneira como aguardava os judeus. Um rei político, um rei militar, um rei guerreiro que viesse acabar com o jugo de Roma, estabelecer o império da qual esse rei ia reinar. Mas o rei veio primeiramente para restaurar a comunhão dos homens com Deus, para depois, numa era futura, estabelecer o reino na sua plenitude. Então, o reino de Deus,
ele é manifestado na própria pessoa de Jesus. Nós vamos ver que no texto que nós lemos, no texto áureo, Jesus disse, olha, o tempo está cumprido. Olha que coisa linda. O tempo se cumpriu. E o reino de Deus está próximo. Quando ele fala de proximidade, meus irmãos, ele não está falando de localidade, ele está falando de presença. O reino de Deus está próximo, porque ele é o próprio rei, manifestando aos seus súditos, no caso aos homens, que o aceitam como seu salvador, o quê? As normas do reino. As normas do reino. E ele vai dizer, arrependei-vos e credes no evangelho. Então Jesus, ele traz o reino de Deus para os homens. E o reino de Deus não vem, meus irmãos, com um espaço territorial, com algo geográfico, não. O reino de Deus, ele é espiritual. Ele é móvel. Ele pode ser manifestado aqui, mas ele pode ser manifestado dentro de um ônibus de alguém que está indo lá para Campo Grande. E alguém que está lá na fila do supermercado comprando uma carne ali para o almoço, ele pode se manifestar o reino de Deus naquele local. E as pessoas vão, os fariseus, no caso, eles acham que o reino é político, que o reino é territorial, que o reino é físico. Mas Jesus, quando começa a fazer as suas obras, eles vão dizer que Jesus está expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu. E Jesus vai dizer, lá em Mateus 12, 28, olha, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado o reino de Deus a vós. Então o reino de Deus, ele é manifestado entre os homens. A definição do reino de Deus é a manifestação soberana de Deus para cumprir os seus propósitos. Então, quando Jesus chega, o reino de Deus chega na pessoa de Jesus. Aí ele encontra um endemoniado. Aí o reino de Deus vai agir. E quando o reino de Deus reage, meus irmãos, ele quebra as prisões. Ele liberta o homem. Ele traz consolo, ele traz alegria, ele traz paz no espírito, ele traz, meus irmãos, uma revelação da presença de Deus na vida da pessoa. O homem é expulso pelo poder do Espírito Santo. O reino chega na presença de Jesus. E quando o reino chega, ele é manifestado. E aí eles perguntam, onde está? Porque queremos um sinal. Jesus fala, olha, não será dado outro sinal, a não ser o do profeta Jonas. Porque quando ele pregou os ninivitas, eles se arrependeram e foram preservados daquela geração. Não será dado outro sinal, a não ser da rainha de Sabá, que saiu lá do longínquo e veio conhecer a sabedoria de Salomão. E ele fala, eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens deveriam glorificá-lo, adorá-lo, reconhecê-lo como Messias, como enviado de Deus, mas eles rejeitam. Eles rejeitam o reino. E Jesus fala, olha, o reino de Deus não vem com aparência visível. Ou ele está aqui, ou ele está ali, ou ele está lá. O reino de Deus está dentro de vocês. Como é que o reino de Deus ele manifesta em nós? Nicodemos foi ter com Jesus. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, Nicodemos disse, Senhor, Tu és mestre vindo do céu. Porque ninguém pode fazer o que Tu fazes, se Deus não for contigo. Aí Jesus entra naquele diálogo com Nicodemos e diz, olha Nicodemos, se o homem não nascer de novo, o homem não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Aí Nicodemos, meus irmãos,
pergunta: Senhor, mas como é que pode alguém, já sendo velho como eu, voltar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E aí Jesus vai dar até uma cutucada nele, né? Sendo príncipe em Israel, não compreende as coisas espirituais. Mas Jesus vai dizer: olha, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Como é que se entra? É aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas na verdade, não é que nós entramos, é o reino que entra em nós. O reino se manifesta em nós, pela presença de Jesus e pela manifestação poderosa do Espírito Santo, meus irmãos. Então, se o homem não receber a palavra, se o homem não for regenerado pelo Espírito Santo, o reino de Deus não move nele. Não se manifesta nele. Então, com a vida de Jesus, o reino de Deus é manifestado entre os homens. Na própria pessoa do reino. Aquele que criou todas as coisas. Ele se encarnou, se fez gente e veio manifestar o reino de Deus aos homens. E aí os discípulos vão entrar naquela pergunta com Jesus, né? Se nós agora somos súditos do reino, como é que nós devemos agir? E aí a coisa pega, meus irmãos, porque Mateus 5, ao capítulo 7, vai falar as características daqueles que são súditos do reino de Deus. Aonde o reino de Deus se manifesta no coração das pessoas, aí a coisa pega. Se alguém bater na sua face, você oferece a outra. Se alguém tomar a sua túnica, dá também a sua capa. Se alguém te chamar para caminhar 1 milha, caminha 2 milhas com ele. Se alguém te pagar o mal, retribui com o bem. O que dá a sua mão esquerda, que a sua direita não saiba. Ajude o outro sem esperar receber nada. E aí ele começa a trazer as características do reino. E aí quando a gente levanta de manhã, a gente pede: Senhor, que o seu reino se manifeste em nós. Aí quando a gente vai deitar à noite, né? Jesus, tem misericórdia, meu Pai. Me ajuda. Me perdoa pelos pecados, pelas falhas. Porque está escrito aquilo que nós devemos fazer. E muitas vezes aquilo que nós temos que fazer, nós não fazemos, meus irmãos. Mas Deus é misericordioso para com todos nós. Se nós nos arrependermos, Ele sempre está pronto a nos perdoar. E está operando em nós. Porque o reino de Deus se manifesta em pessoas imperfeitas, que se rendem a Cristo. E eles vão sendo transformados de glória em glória. Vão sendo renovados a cada dia. É por isso que Jeremias diz: Senhor, as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Porque elas se renovam toda manhã. É renovado, meus irmãos. E nós precisamos ser renovados. Ninguém vive numa estação para sempre. Nós estamos no verão, não é isso? Daqui a pouco vem o outono. Depois vem o inverno. Aí vem a primavera. Aí vem o verão de novo. Vem o outono. Então, nossa vida é assim, meus irmãos. Nós não podemos parar na caminhada. Porque dia chuvoso vai existir deserto, vai existir. Mas eu quero te dizer, Deus estará todos os dias com você, em todas as estações, para te fazer vencer e para te fazer triunfar na sua caminhada. Então, Ele traz o reino. Então, o reino de Deus não é algo subjetivo, é algo concreto, que é manifestado no coração dos homens. E quando é manifestado o reino de Deus,
há uma transformação na vida das pessoas. As pessoas são transformadas. Olha para nós mesmos. O que éramos e o que nós nos tornamos hoje. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Quando a gente compara o ontem, o que nós éramos do passado e hoje, nós glorificamos a Deus, porque Deus é maravilhoso e o Espírito Santo opera em nós. Nós temos essa certeza. Há um tesouro em nós, em vaso de barro. Somos frágeis, mas carregamos um grande tesouro, que é a presença do Espírito Santo, trabalhando em nós para nos fazermos o que? Um vaso de honra, para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Então, aonde está o reino de Deus? O reino de Deus, meus irmãos, ele não está relacionado a um espaço físico. É onde os verdadeiros adoradores estão andando, ali se manifesta o reino de Deus. Aonde há a presença de Jesus, o reino está ali. Toda vez que uma pessoa se rende a Cristo, o reino de Deus se manifestou ali. Quando a pessoa é curada, é libertada, é o reino de Deus presente, manifestando ali na vida daquela pessoa. É o reino. Desfazendo o quê? O mal, desfazendo as obras das trevas. Então o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus. Aonde Jesus chegava, coisas grandiosas aconteciam. Foi manifestada na igreja primitiva. E nessa era, meus irmãos, o reino de Deus continua sendo manifestado por intermédio da igreja, dos membros do corpo de Cristo, que somos nós. O reino se manifesta em nós, porque Jesus está presente e nós somos morada do Espírito Santo. E precisamos ser morada, meus irmãos. Porque a casa que não é habitada, Jesus fala para o seu discípulo disso. Diz que a casa, ela tem um valente. Mas quando chega um valente maior do que ele tem que correr. Então o valente, a raiz de Davi, da tribo de Judá, chegou e colocou os demônios para correr. E ele agora se apresenta e fica dentro da casa. Aí, esse que diz que era valente, ele não consegue mais entrar, porque a casa está habitada. E Jesus disse, quando uma pessoa, ele é liberta, aquele espírito que a atormenta vai ficar vagando, procurando morada. Mas se ele voltar, encontrar a casa vazia, ele vai vir e vai trazer mais 7 com ele. E a situação da pessoa é pior do que era antes. Então Jesus, na nossa casa, na nossa vida, meus irmãos, nós estamos guardados de todo mal. E aí nós vamos para aquela questão lá de número. Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo. Balaão sobe no monte para amaldiçoar o povo. Ele vê o povo lá de Israel e o rei dos Moabitas, que havia contratado ele para amaldiçoar. E quando ele chega para amaldiçoar o povo hebreu, ele diz, olha, eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus tem abençoado. Não há encantamento contra Israel. Não há nenhuma macumbaria, não há nenhuma obra que eu possa fazer para que esse povo seja amaldiçoado, porque eles são guardados pelo próprio Deus. É claro que essa questão aqui foi colocada aqui, viu, irmão? Está escrito isso lá não, é o que estou dizendo. Está escrito não vale encantamento. Eu já usei uma expressão linguajar daqui. Mas essas coisas não valem. Então é guardado.
Só que Balaão falou, olha, não tem como amaldiçoar. Mas eu sei um jeitinho deles perderem a bênção de Deus. Qual é? Convida eles para as festas de vocês. Faz amizade com eles. Se relacionam com eles. E aí o povo de Israel foi para as festas dos moabitas. E ali começaram a entrar nos cultos relacionados às divindades cananeias, aos casamentos mistos. E um fogo surge no meio do povo hebreu. A Tabera. E começa a matar o povo. Se eu me falha a memória, 23 mil caem. Mas só é parado, meus irmãos, essa maldição, quando Eleazar, o sumo sacerdote, ele encontra em uma tenda um israelita com uma moabita deitado e ele traça ali, fura os dois com a lança no meio. E Deus, quando vê o zelo, a santidade na vida daquele homem, Deus cessa aquela praga, aquele fogo destruidor que veio no meio do povo. Se nós somos fiéis, nada poderá nos deter. Mas se nós desobedecemos, meus irmãos, ficamos vulneráveis nessa vida. O reino de Deus como uma realidade futura. Então o reino de Deus, ele se manifesta no coração das pessoas, em nós. Porém, o reino de Deus, vamos no item 3, Ronaldo, isso. O reino de Deus, ele tem uma dimensão futura. Quando vai haver essa dimensão futura? Está relacionado, meus irmãos, ao aspecto escatológico. Nós vamos ver que após o arrebatamento da igreja, a igreja vai ser arrebatada. Vai ocorrer a grande tribulação. Vai surgir o anticristo, o falso profeta, as duas testemunhas. E vai surgir alguns eventos catastróficos. Vou falar devagarinho, senão eu não falo. Sobre essa terra, onde vai ser aberto o quê? Os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas. Vai haver algo terrível aqui sobre a face da terra. Como eu disse, durante a grande tribulação, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo e vai estar nas bodas do Cordeiro. Foi o que Jesus disse. Não tomarei mais do fruto da vide, a última Santa Ceia, até que eu tome com vocês no reino do meu Pai. E aí nós vamos estar lá para tomar juntamente com Jesus. No reino de Deus, no reino do Pai, nas mansões eternas. Mas depois, esses 7 anos de tribulação, 7 anos das bodas do Cordeiro, Jesus vai vir para estabelecer o que? O reino milenal. Vai governar sobre a face da terra, aonde o rio vai sair do templo. E ele vai correr, aonde ele passar pelo deserto ali de Israel, vai ter vida e vai cair sobre o Mar Morto, esse rio, e vai ter o quê? Uma grande fartura. E a Bíblia vai dizer que o leão vai comer palha com o boi. Coloca um leão hoje com boi, você vai ver o que acontece. Ou o boi mata o leão, se o boi for daqueles pequenos, com aquele chifre grande, né? Ou o leão vai comer o boi. Coloca um animal carnívoro com animal herbívoro, você vai ver que não tem como conviver. Pode ser até domesticado, mas vai comer carne. Mas no milênio haverá uma transformação. Então, no governo do Messias, no governo de Jesus, não haverá algumas coisas. Porque o reino de Deus se não manifesta sobre a face da terra. Lá em 1 Coríntios 6,9, a Bíblia diz que ficarão fora do reino de Deus. Olha só, não haverá injustiça.
Há injustiça hoje, irmãos? Ah, não há? Mas no milênio não haverá injustiça. Porque se alguém praticar alguma injustiça, será fulminado, será morto. No reino de Deus não haverá injustiça no futuro. Não haverá idolatria. A idolatria hoje? Ah. Mas no reino de Deus não entrarão aqueles que praticam injustiça, os idólatras. Por quê? Se tiver algum, vai morrer. Não haverá imoralidade. Nesse sentido, meus irmãos. Não haverá homossexualismo. Homem que deita com homem, mulher que deita com mulher. Não haverá essas coisas. Ah, hoje? Ah, então o reino de Deus não se manifesta nisso. Se manifesta nas pessoas. Porque quando o reino de Deus se manifesta, há transformação, há mudança. A pessoa larga a injustiça, larga o adultério, larga a imoralidade, larga a iniquidade, larga o roubo, larga o furto, larga a mentira, larga a inveja, larga o orgulho, larga a avareza. A pessoa vai ser transformada pela manifestação do Espírito Santo. Mas ele erra, ainda erra. Porque ninguém, meus irmãos, é santo, é perfeito. Somos imperfeitos, mas somos transformados de dia em dia para chegarmos à estatura de um varão perfeito, de alguém que se assemelha a Cristo. Somos transformados dia a dia. Então essas coisas ficarão de fora, ele fala, não entrarão, não haverá isso no reino de Deus. Não haverá injustiça, imoralidade, avareza, maldizente. Não haverá essas coisas. Então isso é maravilhoso, meus irmãos. Não haverá. Então o milênio será a manifestação plena do reino de Deus, onde o próprio Cristo vai reinar. E depois de 1000 anos aí vai ser o que? Um novo céu, uma nova terra. Esse céu, essa terra que existe passarão. E algo novo surgirá. Para vivermos para sempre com o Senhor. E aí nós vamos dizer, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. A perfeição, ela virá. Assim como Cristo é, nós o veremos. Receberemos um novo corpo. Seremos transformados. Mas enquanto estivermos aqui, vamos lutar, meus irmãos. Vamos lutar. Nem que for arrastado, continue caminhando. Porque há recompensa, há galardão para todos aqueles que forem fiéis. Nós só não podemos parar. Vamos lá para o item 3. A igreja no contexto do reino. A distinção entre a igreja e o reino de Deus. Então nós destacamos, meus irmãos, que a igreja faz parte do reino. A igreja não é o reino de Deus. Ela faz parte. Porque o reino de Deus se manifesta nela. Não é o reino, porque não está relacionado a um espaço geográfico. Se expressa onde o cristão, ele se encontra. Ele possa estar andando, o reino se manifesta ali. A sua virtude, o seu poder. Então o reino, ele envolve o que o povo da antiga aliança era manifestado no povo hebreu. Mas hoje, na nova aliança, é manifestado na igreja. Quando eu falo igreja, no sentido, nas pessoas. Nas pessoas. Porque esse tempo físico aqui, nós sendo arrebatados, ele vai ficar aqui. Esse tempo aqui não sobe. É claro que esse lugar aqui, ele é honrado, ele é separado para ser um lugar de adoração. Então nós temos que tomar muito cuidado para não profanar esse lugar, porque esse lugar é santificado para Deus. Então no antigo pacto, Israel era a comunidade do reino. E no novo pacto somos nós.
Nós somos o que? A comunidade do reino. E por sermos a comunidade do reino, meus irmãos, nós temos que tomar algumas atitudes relacionadas ao reino de Deus. O reino de Deus é manifestado em nós. Mas a nossa oração tem que ser para que Jesus volte, para que o reino seja manifestado na sua plenitude. Não precisa me responder, mas você está orando para Jesus vir? Ou você está gostando das benesses dessa terra? Ou aqui está bom demais? Porque tem alguns que você fala em volta de Jesus, não, rapaz, mas aqui está tão bom. Tem gente que não tem saudade do céu, meus irmãos. Né? A gente tem uns pensamentos aí, mas não deveria pensar. Você fala, Senhor, mas tem a patroa para cuidar, tem uns meninos, né, para cuidar, Senhor. Mas se a gente for, meus irmãos, Deus arruma alguém que vai cuidar melhor do que a gente. Essa é a verdade. Né? Tem algumas coisas que a gente se apega, né? Se tiver aqui que vai junto, Senhor, não leva primeiro não. Então a gente se apega a algumas coisas, meus irmãos. Mas a nossa oração tem que ser essa. Ora vem, Senhor Jesus. Né? Temos que orar para que Jesus venha buscar a sua igreja, para que o reino de Deus venha a ser manifestado na sua plenitude. Outra coisa que nós temos que fazer, Mateus 5:10, começa ali no 8, 9, quando Jesus começa a dizer, os discípulos pedem para ensinar a orar, Jesus fala, quando orares, orar assim, Pai nosso que estás no céu, está em cima, santificado é o teu nome, nele não há pecado. Aí ele vai continuar dizendo, venha a nós o teu. Então nós temos que orar para que o reino de Deus venha sobre nós, sobre a vida daqueles que andam conosco, que trabalham conosco, meus irmãos. A oração da igreja tem que ser para que o reino de Deus venha se manifestado. Porque aonde o reino se manifesta, há salvação, há cura, há perdão, há transformação, há milagres, há coisas extraordinárias acontecendo, aonde o reino se manifesta. Venha a nós o teu reino. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, meus irmãos, temos que buscar o reino. Pedir que seja feita, né? Venha sobre nós o teu reino. Então a gente pede para ele que venha e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Né? E para entrar no reino de Deus, meus irmãos, para permanecer, Mateus capítulo 11, 12. Pelo esforço se apodera do reino de Deus. Aí a pessoa deixa de cultuar, a pessoa deixa de orar, a pessoa deixa de meditar na palavra de Deus, mas a pessoa tem que se esforçar, tem que ter propósito, tem que ter firmeza, tem que ter desejo de buscar o reino, as coisas do reino. Pelo esforço se apoderam dele. A pessoa vem na igreja uma vez por mês, ora uma vez por semana. Difícil, né? Quer que o reino se manifesta, mas não busca o reino. A presença do reino. Então, meus irmãos, o reino de Deus vai ser manifestado, aonde o evangelho é pregado de uma maneira genuína, onde as pessoas obedecem à verdade do evangelho. Não há o mundanismo, não há libertinagem, não há idolatria. Essas coisas se opõem ao reino.
Então a igreja precisa expressar e pregar a mensagem do reino, para que outras pessoas possam ser alcançadas e desfrutar dos privilégios de ser cidadão do céu. Vamos para a conclusão, Ronaldo? Vamos lá, mais um. Mais um. Então a igreja não é idêntica ao reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é universal, ele é amplo. Todavia a igreja é o instrumento presente do reino, e herdará o reino de Deus. Nós vamos herdar o reino. Assim o reino de Deus em sua plenitude, na sua manifestação, ele se manifesta o que no coração dos crentes, daqueles que aceitaram a Cristo. Mas se manifestará na sua plenitude no milênio. Que nós estejamos preparados, meus irmãos, para subir. Para subir. Como diz o cântico que nós aqui ouvimos, né? Tenham saudade da minha casa, do meu lar. Nós temos que ter saudade do céu. Nós nunca fomos lá, mas sabemos que o céu é um lugar muito bom, porque nós sentimos Ele em nossos corações e nossas vidas, como estamos adorando a Deus. Amém? Querendo agradecer aos irmãos que nos estiveram nos acompanhando por essa transmissão. Tenha um domingo abençoado, que a boa mão de Deus seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, por onde que você venha andar, que o reino de Deus possa se manifestar através das suas ações. Fique na paz, fique com Deus.